Meus amores, bem-vindos e bem-vindas. Mais uma aula de física para começar. Você já separe aí a sua canetinha, os seus papéis para fazer suas anotações, porque hoje, nesta aula, você vai ter uma aula de dilatação térmica superficial. Sabia? Pois é isso que você vai aprender agora. Tá pronto? Vamos começar? Então, vem comigo. Meus amores, seguinte, para você começar essa aula, eu vou pedir que primeiro você se inscreva aqui no canal, se por um acaso você ainda não está inscrito ou inscrita aqui no nosso canal, que está trazendo um curso completo de física para te ajudar. Serve para Enem, serve para os vestibulares tradicionais, a FUVEST, a PUC, Unicamp, etc. E ela também é coerente com os principais concursos militares. Então essas aulas também servem para você que quer fazer a SpaceX, para você que quer fazer a prova de especialistas da aeronáutica, você quer fazer aí o colégio naval, qualquer concurso militar, isso vai te ajudar bastante. Polícia Rodoviária Federal também cai umas coisas de física. Só que não cai termologia, que é o assunto dessa aula. Só cai mecânica, mas não tem problema, porque nesse canal tem uma playlist completa sobre mecânica. Então você que está querendo passar na PRF, também tem material aqui para você. Se inscreveu? Já deixou o seu joinha aqui no vídeo? Já compartilhou essa ideia com outras pessoas? Muito bem, vamos então começar a nossa aula. Tema da aula na tela, dilatação térmica superficial é o tema da nossa aula. Essa é a segunda aula, por isso você está vendo aí essa letrinha B, tá bom? A primeira parte da aula foi para conceituar o que é dilatação e mostrar a dilatação térmica linear. Essa aula, portanto, ela é uma continuação da outra aula anterior. Se você ainda não viu a aula de dilatação térmica linear, eu sugiro que você pause essa aula e vá assistir a outra aula. Quando você passar pela primeira, aí sim você está pronto para vir para essa aula, que é a continuação, obviamente. Vamos lá começar então? Vamos lá. A dilatação linear, a linear, ela é só em uma dimensão. Só que imagine agora que nós temos um objeto que ele é bidimensional. Ele tem duas dimensões que precisam ser levadas em consideração. Vamos ver que dimensões são essas? Vou começar aqui desenhando um retângulo. Vamos imaginar aqui um retângulo. Pronto, vou dar uma exageradazinha aqui nesse retângulo. Pronto, tá bom. E vou desenhar aqui algumas retas. Deixa eu duplicar isso aqui. Vou usar o mesmo padrão de reta. Vou duplicar aqui novamente e vou desenhá-la aqui embaixo. Só mais uma vez. Nós vamos fechar isso aqui, ó. Vamos fechar essa figura. Você está vendo que está se formando uma figura que parece uma mesa. É o tampo de uma mesa. Pronto, observe que essa figura ela é bidimensional. Ela tem duas dimensões que a gente precisa levar em consideração. Deixa eu pegar aqui uma seta. Aqui, ó, pronto. Essa seta vai ficar aqui e vai vir para... Opa, fica lá. Vamos botar assim, pronto. Aqui. E aqui. Perfeito. Deixa eu duplicá-la aqui. E a gente vai colocar essa setinha aqui nessa ponta. E essa aqui a gente vai trazer para cá. Observe que a gente tem dois eixos aqui, ó. O eixo X e o eixo Y. Tem também o eixo vertical aqui, ó. Espera aí que não desenhou. Pronto, teria também esse eixo aqui. Só que esse eixo vertical, ele tem uma espessura tão pequena que você nem vai perceber que houve uma dilatação. Então a gente só vai se preocupar aqui com essas duas dimensões. E aí você tem a dilatação de uma superfície. Percebeu que a gente está falando agora de uma superfície e não mais de apenas uma única dimensão? Então a gente diria que esse objeto ele tem uma certa área. Essa área é inicial, pois ele possui uma temperatura inicial também. Ó. Então ele tem uma temperatura inicial. Agora, se a gente aquecer essa plataforma, se a gente aquecer essa placa, ela vai se dilatar. Então ela tanto vai crescer nesse sentido quanto nesse outro sentido. Então ela vai sofrer aqui uma dilatação térmica que ela é superficial. Toda a superfície vai se expandir. Vai ficar totalmente maior. Então como é que fica o cálculo por trás dessa nossa brincadeirinha aqui? Fica assim, ó. A variação da área
é igual à área inicial vezes o coeficiente de dilatação térmica superficial e vezes a variação de temperatura. Você percebe que essa equação ela é bem análoga, ela é bem parecida com a equação da dilatação linear. O que é que vai mudar? Ao invés de falar de comprimento, a gente está falando de área. E a gente trocou agora o coeficiente. O coeficiente agora vai ser chamado de coeficiente de dilatação térmica. Vou botar aqui embaixo, ó, dilatação térmica superficial. Peraí, mudou só de tamanho? Não, não mudou só de tamanho. É que esse coeficiente, ele tem outro valor. Não é representando uma dilatação bidimensional em duas dimensões diferentes? Então, esse coeficiente beta, ele corresponde ao dobro. Deixa eu pôr aqui, ó. Ele corresponde ao dobro daquele coeficiente linear que a gente viu na aula anterior. Então, o beta vale o dobro. Por exemplo, eu disse para você na outra aula que o coeficiente de dilatação térmica linear para o aço, eu disse, olha, é 1,1 vezes 10 a menos 5 graus Celsius elevado a menos 1. Se a gente for fazer um cálculo de uma dilatação superficial, aí a gente vai trabalhar com o dobro. 2,2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius elevado a menos 1. Por que dobrou de valor? Porque ele é bidimensional. A partir daqui, todas as outras análises que a gente já fez, elas são válidas. Todas aquelas que a gente já pensou na aula de dilatação linear são válidas também para a aula de dilatação superficial. E aí eu trouxe uma situação, problema, para a gente fazer uma análise aqui. Ó. O primeiro exemplo que eu trouxe aqui, deixa eu botar aqui, ó. Pronto, esse primeiro exemplo é o exemplo do potezinho aqui, ó, de pepino, de picles, né? Esses potes que eles são de vidro. Você tem aqui um potezinho de vidro. Pronto. E você tem uma tampa de metal. Primeira coisa que se percebe é que esses materiais, eles são diferentes. A dilatação do vidro é diferente da dilatação do metal. Agora pensa aí, quando você compra esse pote, você tira ele de que parte do supermercado? Ele não precisa ficar resfriado. Ele é um produto que está em uma substância que o conserva. Então você pega numa prateleira convencional, temperatura ambiente, bem fechadinho, leva para sua casa. Abre, retira um ou dois produtos que tem dentro e a sobra você guarda novamente. Mas você não já abriu? Então, se você abriu, você não guarda a embalagem em qualquer lugar. Você põe na geladeira, no refrigerador. E aí isso faz com que a temperatura caia. O vidro e a tampa de metal, eles começam a diminuir, porque eles estão sendo refrigerados, estão reduzindo a temperatura. Então, olha o que acontece. Se a temperatura está reduzindo, o vidro está diminuindo de tamanho. Só que a tampa que está em volta desse vidro, a tampa fica por fora desse vidro, ela contrai mais ainda, porque o seu coeficiente é maior. Se aquecer, ela dilata mais, mas se esfriar, ela contrai mais. E como ela contrai mais, ela acaba se apertando contra o vidro do pote. E aí você faz força, como você vê na imagem, e a pessoa tem dificuldade de abrir esse pote. Por quê? Porque a tampa se contraiu demais. Ela está presa contra o vidro. Então, qual é a alternativa para a gente resolver esse problema? Fazer o oposto. Ora, se esfriar fez a tampa travar, aquecer é fazer a tampa soltar. Na hora que você aquece, o vidro vai dilatar um pouquinho. Só que a tampa, que é de metal, dilata muito mais. E aí, ao dilatar mais, ela fica folgada. Claro, não é tão exagerado assim, mas ela fica mais folgada. E aí, sem muito esforço, você consegue destampar o produto. Você viu aí? Você pega o conhecimento teórico e aplica numa situação prática do seu cotidiano. Aqui eu trouxe um outro exemplo. Isso aqui é uma tirinha que eu tirei de uma questãozinha de prova. Mas essa tirinha ela faz parte de um livro chamado GREF. GREF é uma sigla, G-R-E-F. Esse livro chamado de GREF é Grupo
de reelaboração, né, do ensino da física. Então foi um grupo de professores que decidiram fazer um livro que aborda a física de uma maneira mais lúdica. Mas essa figura, ela é muito fantástica dentro desse assunto. Aqui você tem um mecânico que diz: não consigo desatarrachar esta porca. Só que aí o outro chega, você vê que o outro é menorzinho, não é tão alto, os braços é mais franzino, ele não é uma pessoa tão forte. Só que ele diz: eu consigo. E aí ele acende uma vela, aquece aquela porca, e aí, voilá, ele conseguiu soltar a porca. Agora, por que ele conseguiu fazer isso? Se ele aqueceu, não deu para aquecer só a porca. Aquece a porca e o parafuso também. Os dois estão quentes. Agora, se ele aqueceu e a porca saiu, significa dizer que a porca é feita de outro material. De um material cujos coeficientes são maiores. Na hora que você aqueceu, o parafuso cresceu de tamanho, porém a porca cresceu mais. Acabou por ficar folgada e foi facilmente desatarrachada, foi facilmente retirada do parafuso. Então, se você quer retirar o objeto, você precisa fazer essa análise de qual deles dilata mais facilmente. Imagine que você está em casa, foi dar uma força para sua mãe, para o seu pai e decidiu ajudar lavando a louça. Você empilhou os copos que estavam sujos, um dentro do outro. E o que aconteceu foi que 2 copos de vidro ficaram muito presos e você agora com as mãos ensaboadas está com a dificuldade de desprender os 2 copos. Você lava a mão, você se seca, você tenta e percebe que eles estão muito presos e que se você continuar insistindo, você pode quebrar esses copos. Qual é a alternativa? O que é que a gente deve fazer para soltar esses copos? Bom, o ideal é que eu faça o copo que está dentro diminuir de tamanho para ele ficar mais folgado. E ao mesmo tempo eu faço o copo que está fora aumentar de tamanho para que ele possa dilatar. Alternativa: pega-se um pouquinho de água, põe ao fogo, né? Põe uma panelinha, põe ao fogo, e quando essa água estiver morna, estiver quentinha, você mergulha o copo de fora dentro para que só molhe o copo que está fora e ele começa a dilatar. Aí você pega um pouco de água fria, água gelada, e põe no copo que está por dentro. O copo que está dentro começa a esfriar e o copo que está fora começa a dilatar. Aí eles folgam e facilmente você desencaixa um do outro sem o risco de quebrar eles. Percebeu? Ah, detalhe. Cuidado com os vidros. Os vidros eles têm uma dificuldade muito grande de se dilatar devido à sua estrutura molecular cristalizada. Se ele dilatar demais, ele acaba trincando, ele quebra. Então, somente alguns tipos de vidro suportam essas variações de temperatura. Geralmente, esses vidros são chamados de vidro Pirex. Esse tipo de vidro, ele serve para ir ao forno, por exemplo, para fazer uma torta, para fazer um bolo. Ele serve para ir ao micro-ondas, há uma certa época ficou sendo chamado de Duralex, mas Duralex é uma marca, é uma empresa que produzia produtos com esse tipo de vidro, certo? Mas o tipo de vidro chama-se vidro Pirex, que é um vidro o coeficiente de dilatação é menor, ele tem mais dificuldade de se dilatar, então ele suporta maiores variações de temperatura, tá bom? Então, com isso, a gente fecha essa nossa aula que abordou a dilatação térmica superficial, aquela que é bidimensional. Onde é que você tem que ficar mais atento nessa aula? No coeficiente, essa letrinha beta, o coeficiente de dilatação térmica superficial, que ele vale o dobro do coeficiente de dilatação térmica linear. É muito comum que as questões, na hora de trazer os dados, citem o linear. E você tem que saber que para aquele tipo de situação, aquele problema, você vai precisar, na verdade, do superficial. Pega o linear, dobra o valor, seu problema foi resolvido, você continua dali para frente. Tudo bem? Simples assim, não é mesmo? Fique atento para a nossa próxima aula. Nossa próxima aula será sobre a dilatação térmica volumétrica e as suas características. Bons estudos, um forte abraço e até a nossa próxima aula. Tchau!